Glória a Deus. A paz, igreja. Saudações. Com graça e misericórdia para você. Primeiramente quero, em nome da minha família, também agradecer a todos vocês por todas as suas orações e conforto para mim e para a minha família durante este tempo. Da minha mãe partir para estar para sempre com o Senhor. Ela está num lugar muito melhor do que qualquer um de nós, ok? E é lógico que eu estou com saudades dela. Ela foi quem falou comigo sobre Jesus quando eu era pequeno e não compreendia ainda tudo, mas ela sempre falava comigo do Senhor. E eu pedi para ela uma cruz. E ela também me levava para ver filmes sobre vampiros e tudo mais. E eu pedi para ela comprar uma cruz para mim porque os vampiros têm medo da cruz. Mas isso me levou a começar uma jornada onde a cruz de Jesus Cristo se tornou cada vez mais preeminente na minha vida. Amém? E quando ela olhar para mim com toda a nuvem de testemunhas, ela vai ver essa família. Amém? Meu pai está lá, meu avô está lá, minha avó está lá e todos estão participando de uma grande festa lá. Amém? Ela está jovem. Mais jovem do que eu. Amém? E olha, para sempre jovem. Nunca mais vai sentir nenhuma dor ou algo assim. E olha, eu tenho uma sensação forte de que isso vai ser temporário. Um tempo curto, porque o Senhor está voltando em breve. E a Bíblia diz, amém, adore a Ele, glória a Deus. E sabe, é uma das coisas que está faltando nas pregações, nos ensinos no mundo hoje, a ênfase na vinda do Senhor. E o Senhor vai abençoar qualquer ministério que falar do arrebatamento, porque isso prepara o povo. Amém? A bem-aventurada esperança. E a Bíblia diz que quando ele voltar, com a voz do arcanjo e a trombeta, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Amém? A minha mãe vai receber um corpo novo, antes de mim. E os que estivermos vivos, eu disse nós que estivermos vivos, pois a nossa posição como cristão não é olhar para a sepultura, mas é olhar para o céu. Amém? E quando ele vier, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, receberão novos corpos. E depois nós, os nossos corpos, a Bíblia diz, isso que é mortal vai se revestir da imortalidade. Os nossos corpos, instantaneamente. A palavra lá usada na Bíblia é num abrir e fechar de olhos, rapidamente. No grego, um segundo atômico. Os nossos corpos serão transformados e então seremos sempre jovens, sempre saudáveis, sempre fortes. E estaremos para sempre com o Senhor. E esta é a bem-aventurada esperança. E se você me falar que não tem arrebatamento, Jesus volta, não tem arrebatamento, Jesus volta e está falando do final dos 7 anos de tribulação, isso não é esperança para a igreja? Como é bem-aventurada esperança se vamos passar pelos piores 7 anos da história da humanidade? A bem-aventurada esperança é, Jesus disse, na casa do meu pai tem muitas moradas. Irei e vos prepararei lugar. E se eu for e vos preparar lugar, eu voltarei. E vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejai vós também. Viu? Não tem tribulação. Porque na tribulação não vai ter igreja. Não vamos ter a marca da besta. Ninguém vai te colocar medo. Amém? O próprio Jesus disse que quando você vê tudo isso acontecer, guerras, rumores de guerras e pestes, terremotos, em vários lugares, o que Jesus disse? O que Jesus disse? Deus amou o mundo de tal maneira? Não. O que Jesus disse? Certo, coloca o verso ali para mim. Certo, e ouvireis de guerras e de rumores de guerras. Qual a diferença de guerras e rumores de guerras? Agora temos uma guerra. Certo, a Rússia e a Ucrânia. Nós estamos no meio dessa guerra. E os rumores de guerra?
Tem uma tradução que diz ameaça de guerras. Nós estamos ouvindo ameaça de guerras, certo? O que Jesus disse? Olhai, vamos ler isso. Olhai, não vos assusteis. Vire para alguém e diga, olha, não se assuste. Está com medo? Olha, e se alguém prega para você de tal maneira que, sabe, isso vai acontecer, já estamos vivendo a grande tribulação, e esta é a marca da besta, não tome isso, não pegue aquilo, não faça aquele outro. Não estamos lá ainda. Vamos continuar. Ele diz, porquanto se levantará nação contra nação e reino contra reino, e haverá fomes e pestes, e vimos isso, certo? A pandemia, pragas, pestes e terremotos em vários lugares. Mas todas essas coisas são o princípio de dores. A palavra dores ali é a palavra Odin, que é usada para uma mulher prestes a dar à luz, tem dores de parto, certo? E ela vem em ondas. Dores de parto, não é o parto ainda. Dores de parto, aqui estão os sinais. E olha, Deus não envia essas coisas. Quando Deus fez o céu, o fez perfeito. Tudo isso acontece por causa do pecado do homem. A Bíblia diz que a terra responde ao pecado do homem. Certo? É o que acontece. Certo? Por exemplo, tem um país que é um dos maiores países do mundo e por muitos anos não tiveram uma colheita apropriada de trigo. E olha, são nações que têm derramado sangue inocente, perseguindo cristãos. E tem problemas com a pobreza, corrupção, e não conseguem ter uma boa colheita de trigo. E dependem de importação. Por quê? A terra se rebelando. E tudo aqui é sinal de que a terra está se rebelando. Amém? Chamamos de aquecimento global, a Bíblia chama de gemido da criação. Mas quando Jesus voltar, ele vai colocar tudo no lugar. Amém? E sabe o melhor de tudo? Eu vou ver a minha mãe, eu vou ver o meu pai. Você vai ver os seus amados. Mas vamos ver Jesus face a face. Aquele que é totalmente amável. A resplandecente estrela da manhã. Amém, o lírio dos vales. A rosa de Saron. Aquele que a Bíblia diz que é o desejado das nações, tão amável, tão lindo. Vamos vê-lo face a face. Amém. Agora podemos sentir a sua presença. Enquanto eu falo, podemos sentir a sua presença. E a sua presença está aqui pelo Espírito Santo. Mas lá vamos vê-lo face a face, porque ele não ressuscitou em espírito, mas ressuscitou com seu corpo. E subiu até o céu com o corpo. E vai voltar de novo com o corpo. Olhe para o céu. A sua redenção se aproxima. Ele faz tudo formoso em seu tempo. Amém? Veja, o Senhor faz tudo no tempo certo. Amém? Até aquilo que parece que são coisas ruins, adversidades e tudo mais. Deus permite que aconteça num determinado tempo e nós não podemos ver naquele momento que aquilo é, na verdade, o tempo certo. Porque aquilo vai produzir algo mais tarde e nem percebemos que foi por causa daquela adversidade. Amém? Quantos sabem que Deus faz com que todas as coisas cooperem para o bem dos seus filhos? Amém? Você é filho e filha de Deus? Por causa disso, a sua herança é todas as coisas. Nem tudo é bom, mas tudo na sua vida coopera para o seu bem. Amém? Até atrasos, semáforos. E Deus sabe muito bem que você dirige rápido. Você dirige sempre rápido, muito rápido, na estrada. Então tem um acidente bem lá na frente. Então ele permite muita luz vermelha. E você fica respirando fogo e enxofre. Certo? Porque você não está feliz. Mas agradeça, até por coisas pequenas assim. Eu estou usando essa ilustração porque quero que saiba que todas as coisas é todas as coisas. Você tem que crer. Eu não peguei a cadeira que eu gosto, pastor. Todas as coisas cooperam para o bem. Você devia se assentar ali, você tem que encontrar alguém. Talvez você está sentado ali porque Deus pode estar te protegendo. E alguns até falaram de testemunhos de como você foi impedido de ir para algum lugar e você descobriu que tinha um problema ali.
Sabe, é Deus protegendo, mas reclamamos agora porque não vemos o seu amor por nós. Ele sabe o que está na frente. Amém? E Marta e Maria choraram, e Jesus chorou. Certo, juntamente com elas, mas sabia que ele ia ressuscitar a Lázaro. Ele ia chamar pelo nome de Lázaro, certo? Ele sabia o final, mas eles não, porque viviam no momento. Na verdade, Marta vivia no passado e no futuro. Maria vivia no momento. E olha, tem um verso bíblico muito lindo que diz: agora é o tempo aceitável. Agora é o dia da salvação. A primeira parte ali, o tempo aceitável. Agora é o tempo aceitável, é a palavra kairos dektos. Kairos dektos está falando de Isaías, que em hebraico é F. Tempo. E razão. Lembra do ano razão? Então, razão e dektos no grego é a mesma palavra. O tempo quando a graça de Deus abunda profundamente. Amém? Então, quando é o kairos dektos, tempo aceitável? Agora. 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 Com tudo que está acontecendo de negativo no mundo, Deus está fazendo grandes coisas. Tem avivamento por todo lugar. Amém? Avivamento da nova aliança. Glória a Deus. Amém. Avivamento do Ministério da Justiça. Amém. E se lembre de quando ouvi sobre o final dos tempos. Você escuta esse tipo de coisa, não se turbe o vosso coração. Se a pessoa falar, sabe, os cálices estão sendo derramados no livro do Apocalipse, estamos agora no início da tribulação, da grande tribulação. Ela não sabe do que está falando. Ok? Porque o Filho de Deus não vai passar por isso. A Bíblia diz claramente, em Romanos 5, diz o seguinte, assim, mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. E não é incrível? Pense no quanto Deus demonstra amor para os seus filhos. Sendo ainda nós pecadores, ele nos amou. Deus enviou o seu Filho quando ainda éramos pecadores. Amém? Não o queríamos, nós não o amávamos. Amém? Como ovelhas, todos nós nos desviamos, mas Deus enviou o seu Filho para ser o pagamento, o resgate dos nossos pecados. Amém? Deus provou o seu amor para conosco. Posso ouvir um amém? Com todo o mal que está acontecendo, e o mal não vem de Deus. Porque Deus fez Adão e Eva se sabiam que eles iam pecar. Bem, você faria alguém e daria para eles o livre-arbítrio, sabendo que livre-arbítrio é direito de escolha? E se esse direito é exercitado, tem a possibilidade de escolherem a coisa errada? E por causa disso você então não quer fazer alguém com livre-arbítrio? Então, o que você tem é artificial. Mas até isso pode dar errado, certo? Deus não queria robôs. Sabe, a tal da inteligência artificial. Deus nos deu livre-arbítrio. Nos fez segundo a sua imagem. Mas olha, Deus sabia muito bem que o homem ia cair. Mas mesmo sabendo disso, Deus na sua presciência sabia que esta queda, este mal que veio do homem traria uma grande redenção. Amém? Olha, se o homem não tivesse caído, se o homem não tivesse pecado, certo? Certo, sem pecado, se ele não tivesse pecado inocente, certo? Não teria garantia de que Adão e Eva, se tivessem sucesso, os seus descendentes o fariam. Porque seriam centenas, e talvez milhares, ou até dezenas de milhares, e quando a terra estivesse totalmente populada, ninguém podia garantir que ninguém ia pecar. Então teríamos essa insegurança. Mas com a redenção de Cristo, Deus enviou o seu Filho, que foi o último Adão. Agora em Cristo há uma garantia e uma segurança eterna para todos nós. Amém? A nossa redenção é para sempre. Você foi salvo eternamente. Amém? Não precisa se preocupar. E olha, pense um pouco, Adão e Eva, quando estavam no jardim, reinavam sobre a terra. A Bíblia diz que eu e você, pela obra redentora de Cristo, somos agora co-herdeiros com Jesus Cristo no centro do universo. E onde é isso? Além da Via Láctea, além do que aquilo que o maior telescópio que o homem construiu pode ver. Amém? É onde a minha mãe está. Os anjos a levaram para lá.
para a presença de Deus. Amém? Um dia a Bíblia diz o céu vai descer, literalmente ele vai descer sobre a terra. Mas isso é para uma outra mensagem. Mas quantos sabem que Deus recebe a glória, Deus faz com que até a ira do homem o adore? Não que Deus inicie o mal, ele não pode, porque Deus é perfeita bondade. Deus é amor, mas Deus recebe a glória. Pense nisso. Como a verdade é glorificada, como a verdade é engrandecida. No meio do quê? Desonestidade. No meio do engano. No meio de todo o pecado. Quando a verdade, ela é vista claramente. Olha, essa parte de Deus, misericórdia, compaixão e graça e amor não podem ser exercitados mesmo estando na presença do Deus Pai. Mesmo antes do homem cair, já existiam, mas não podiam ser demonstrados se não houvesse pecado. Porque a graça é para pessoas que pecam. Misericórdia é para quem errou. Então essa parte de Deus não podia ser vista antes da queda. Não estou dizendo, escute, que pecamos para que a graça seja vista. Não! Alguns tentam fazer isso, mas a verdade é que é assim. Como a verdade não pode ser vista se não estiver entre desonestidade, mentiras. O amor não pode ser visto em sua beleza até estiver entre amargura, vingança, ódio também, amargura, falta de perdão. Então, alguém vem com amor, como Jesus no meio da Galileia quando ele veio. Tinha ódio por todo lado. Amém? Mas ele curava o enfermo, ressuscitava o morto, limpava o leproso. Que lindo! A graça no meio da feiura que os nossos pecados trouxeram ao mundo. E o problema com o mundo de hoje, certo? Alguém diz, salva o mundo, salva o mundo. Isso é bom? Salve as pessoas. Elas estão causando os problemas. Se elas são salvas, o mundo melhora. Um pastor, certa vez, ele estava preparando sua mensagem e ele não recebeu a mensagem. E era sábado à noite, ele ficou, oh Deus, por favor, fale comigo, me dá uma mensagem. Certo? Você já passou por isso? Pastores? Certo? Então, o seu filho chegou ali e perguntou, pai, o senhor pode me ajudar aqui? E ele disse, não, eu estou muito ocupado. Certo? Ele havia dito, pode me ajudar com, sabe, esse livro que tenho aqui? Ele viu que, por trás daquela história, tinha uma história da Terra, o globo, e também tinha um homem e ele pensou, eu acho que eu vou fazer de tudo isso um quebra-cabeças, para que o meu filho fique ocupado e não me perturbe. Eu preciso de uma palavra do Senhor. E ele cortou tudo aquilo para fazer então um quebra-cabeças, e rapidamente o filho voltou. Ele disse, não tem como saber como a Terra era. E quando aquele menino voltou, ele tinha conectado tudo e estava perfeito. Do jeito, sabe, que a Terra tinha que ser, e ele disse, como você fez isso? Ele disse, por trás tem a figura de um homem. Quando conectei o homem, a Terra ficou perfeita. Entendeu isso? O pastor recebeu a mensagem. Quando o homem está certo, o mundo fica certo. Amém? Começa conosco. Somos tão soberbos que nós não queremos admitir que temos fraquezas. E nós vimos a última vez que eu preguei, falando de como Deus usa as coisas fracas. Não é que depois da minha fraqueza eu vou ficar forte, vou eliminar as fraquezas. Tem uma verdade ali, quando fala de tudo isso, mas Paulo disse o seguinte, quando estou fraco, então sou forte. Mas não queremos isso, queremos mostrar que somos fortes. Então temos que exibir para o mundo inteiro a nossa força. Sabe, queremos mostrar que nós somos capazes de tudo. Eu sou invencível. Sabe, eu sou. É assim que agimos porque cremos nisso. E de repente, bem, algo acontece conosco e não somos mais invencíveis como pensamos. Esquecemos que a nossa esperança está nas fraquezas. As nossas fraquezas nos dão direito. Nos dá direito à força de Deus. Ao poder de Deus. Minha graça, ele disse para Paulo, a minha graça se aperfeiçoa na sua fraqueza. Você diz, não tenho fraquezas. Certo? Então, você fica sozinho. E Deus usa o quê? A queixada de um jumento nas mãos de Sansão para matar 1000 homens.
Amém? Deus usa o aguilhão de bois, aquilo que usa para mover os bois, uma peça longa que não era para guerra, mas era para guiar o boi no campo, certo? E Deus usou isso nas mãos de Sangar para matar 600 filisteus. Amém? Um vaso de barro nas mãos de 300 homens, 301 com Gideão. E Gideão gritou: a trombeta do Senhor, a espada do Senhor, e todos gritaram o mesmo e quebraram o vaso de barro. O inimigo fugiu. O quê? Um vaso de barro e uma trombeta e o inimigo fugiu? Amém? Um pedaço de pão e suco. Você come. Amém? E o tumor desaparece. Mas nós desprezamos as coisas fracas, pequenas, quando a Bíblia diz que Deus usa coisas fracas, as coisas que não são, para confundir os poderosos e sábios. Amém? Então, a lição de Jó é muito simples. Mesmo sendo um homem justo aos olhos de Deus, certo aos olhos de Deus, havia justiça própria nele. No final da sua história, depois que ele passou pelos testes, ele disse: eu ouvia sobre ti, Senhor, mas agora os meus olhos te veem e eu me aborreço. Amém? Naquele momento, Deus restaurou tudo o que ele tinha perdido. Tudo o que ele tinha perdido. Amém? Amém? Tudo. E se você vê tudo aquilo que ele tinha perdido, ele recebeu exatamente o dobro. O Senhor restaurou para ele em dobro. Isso é o que, sabe, Tiago fala para considerarmos o final que Jó teve com o Senhor. Aquilo que o Senhor fez por ele restaurou tudo. E você diz: mas os filhos que ele perdeu foram o mesmo número. Certo? Não. Sabe por quê? Foi em dobro. Agora ele tinha esses filhos e aqueles outros estavam lá no céu. Ou seja, é Deus falando que se tivesse dado o dobro dos filhos, aqueles estariam perdidos. Mas quando ele foi para o céu, estavam lá. Tudo para ele em dobro. Posso ouvir um amém, igreja? Então, ele teve que passar por muito. Deus teve que tratar com ele sobre sua justiça própria. Como todos nós, sabe, nós apontamos o dedo para os outros. E toda vez que penso em criticar alguém, eu tenho que parar e julgar a mim mesmo. Joseph Prince, você é culpado disso também? Talvez não na realização, mas o potencial está lá. Ou será que eu fiz aquilo também? É bom pensar dessa forma, porque isso te mantém humilde. Certo? Te mantém humilde. Então a lição que Deus quer nos ensinar é que sempre, certo? Você tem que estar consciente da fraqueza, mas não ficar ali, mas ser consciente de Cristo e do seu poder. Amém nas nossas vidas, amém. Todos os pecados que você vê que faz você cair o tempo todo e você não quer fazer, mas a tentação é muito forte, sabe por quê? Porque você ainda está confiando em si mesmo. Você tem que chegar diante do Senhor e falar: este é o meu problema, essa é a minha fraqueza. Pessoas que fumam falam o seguinte: eu posso parar a qualquer hora. Já ouviu isso? Você já ouviu isso? Certo? Pessoas que bebem também falam: eu posso parar a qualquer hora. Não é isso? Não falam isso? Ok? Mas você sabe a verdade. Você tem que falar: não consigo, preciso de ajuda. Amém? Ao Senhor. Especialmente ao Senhor. Quando diz não posso, Ele pode. Amém? E Deus usa as coisas fracas do mundo para confundir os poderosos. Um garoto, não com uma espada nas mãos, mas um estilingue, que derrubou o campeão, o melhor soldado que tinha no exército dos filisteus. Amém? Então o caminho de Deus é de humildade, mesmo sendo um grande Deus. Amém? Seus caminhos são mansos, de humildade, e Ele vem com a sua mão. Você é humilde? A graça vem sobre ti. Posso ouvir um amém, igreja? Glória a Deus. Aleluia. Pode ir embora agora. Certo? Então, qual é a sua fraqueza? Qual é a minha fraqueza? Talvez a sua fraqueza seja: pastor Príncipe, você fala sobre a estrada, você e o pastor Mark têm esse problema. Na verdade, pastor Mark sempre tem a mesma fraqueza que eu. Não sei por que ele prega comigo. Talvez é a mesma ilustração, eu não sei. Mas você diz: pastor, eu sou muito bacana na estrada, eu sou tranquilo na estrada. Isso pode ser verdade, mas você tem uma fraqueza em outra área. Então, não está confinado somente às ilustrações que eu uso. Você entendeu isso?
certo? Então, durante esse tempo, de momento Kairos, porque vai ser um ano Kairos para todos nós. Amém? E o que é Kairos de novo no hebraico, no Antigo Testamento, é a palavra Ev, que no grego é Kairos. Certo? Então agora é o momento Kairos. E o Senhor está falando conosco hoje que Ele vai fazer grandes coisas por nós. E olha, o mundo vai ficar mais em trevas. Eu tenho sempre que lembrar a vocês que eu não estou falando do mundo. O mundo vai piorar cada vez mais. A igreja vai ficar mais e mais gloriosa. Amém? Brilhando cada vez mais. Glória a Deus. Obrigado, Jesus. Amém? Você faz parte da igreja? E quanto mais nos reunirmos, igreja, nesta época, você vai ver que quando nós nos reunimos e adoramos a Deus, é somente uma amostra daquilo que vamos fazer na eternidade. Estamos experimentando o céu. É o sabor da eternidade. Amém? E a presença do Senhor vai ser bem maior do que o que sentimos aqui. Ok? Glória a Deus. Olha, durante o momento Kairos, o que Deus quer fazer conosco, isso me impressionou já por algumas semanas. E eu queria falar sobre isso, mas não tive a oportunidade. E eu creio que aquilo que eu libero durante um determinado culto, certo? É, na verdade, o que Deus quer para aquele culto. Sim, eu preparei bem antes, até alguns anos antes, certo? Mas eu só posso liberar aquela palavra se Ele me permitir. Então eu tenho que liberar, ok? E eu tenho que liberar isso para você. Que vai ser também um tempo de restauração. Que aquilo que você perdeu, tudo aquilo que você acha que te roubaram, te enganaram, você foi roubado. Alguns esquemas de hoje, principalmente aqui em Singapura, certo? Você disse, eu fui tolo, eu não fui sábio. Talvez você ouviu um ensinamento que diz que se você foi estúpido, Deus não é obrigado a te ajudar. Igreja, só pelo fato de que Cristo morreu por pecadores, quer dizer que Ele morreu pela nossa estupidez. Amém? Ele não esperou que nos tornássemos inteligentes para morrer por nós. Ele não esperou por isso. Então, eu tenho uma mensagem que eu preguei anos atrás, uma mensagem longa com o título de Como Deus nos ajuda, mesmo nós tendo problemas que nós mesmos criamos, algo assim. Título longo. E Deus nos ajuda até com problemas que nós criamos. Deus ajudou Adão e Eva, os remiu, colocou peles de animais neles, com o sangue do sacrifício, amém? Para cobrir seus pecados. Enquanto ainda estavam em pecado, se escondiam de Deus, e Deus proveu para eles. Amém? Você está ouvindo o que eu estou dizendo? Enquanto nós erramos, então, essa é a justiça própria voltando. Dizendo, Deus só ajuda aqueles que se ajudam. Isso não está na Bíblia. Está. Não está. Ok? Foi Benjamin Franklin. Ok? E a verdade é que Deus ajuda aqueles que não se ajudam. Se você pensar que naquela área você pode se ajudar, não vai ter graça lá. Não vai ter poder de Deus liberado para aquilo. É tudo você, tudo em cima do seu carisma e a sua habilidade, o seu talento. E é baseado naquilo que o homem pode alcançar. Mas não vai tão longe. Com a graça de Deus vai continuar para sempre. E é o que a Bíblia diz. Os que esperam no Senhor renovarão suas forças. Subirão com asas como de águias. Mesmo sendo velhos. Quando fala de águias, no Salmo 103 fala o seguinte: Deus renova a mocidade como as das águias. Então os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Amém? Subirão com asas como de águias, e escute isso, correrão e não se cansarão. Caminharão e não se fadigarão. E você pode dizer, isso é verdade para os jovens. Não está falando de jovens, está falando especialmente para os idosos. Sabe por quê? Aqui também diz, até os jovens se cansam. E os moços certamente cairão. Mas os que esperam no Senhor, o verso que, antecede isso é, na verdade, o verso que diz assim, até os jovens se cansam, e os moços certamente cairão. Mas os que esperam no Senhor renovarão suas forças. Viu? É o contraste com os jovens. Não são jovens não cansando e não se fadigando, correndo ou caminhando, mas fala daqueles que esperam no Senhor. Amém? Glória a Deus. Olha, a palavra ali, renovarão suas forças, no hebraico, é trocar a sua força, literalmente trocar a sua força. Força por força. O que é isso? Se você tem força, isso é bom, não é? Não. A sua força tem prazo de validade. Por quê? Porque é humana. Amém? Não vai durar até o fim. Então, quando você está diante do Senhor como está agora, esperando no Senhor, amém? Passando o tempo com Deus,
Tem uma troca de forças, forças naturais, por sua força onipotente. É por isso que você permanece jovem e forte. Você corre e não se cansa. Amém? Você cansa e não se fadiga. Glória a Deus. Então vai ter restauração. Neste Ev, em hebraico, momento Kairos. Ok? Certo. Onde está isso, pastor? Eu vou te mostrar uma linda história que aconteceu no Antigo Testamento. E essa história está falando de Eliseu. Eliseu é uma figura da graça, uma figura de Jesus Cristo. Elias é uma figura do Antigo Testamento. Amém? É por isso que a maioria dos seus milagres foram, na verdade, de julgamento. Certo? Julgamento. Com poucos milagres da graça, mas basicamente julgamento. E aquele famoso milagre de fome sobre Israel por causa da idolatria deles. Ok? Mas o seu sucessor Eliseu teve porção dobrada. Ele fez o dobro dos milagres de Elias. E no hebraico Elisha tem o nome Yeshua no final. Yeshua, que quer dizer meu Deus salva. Certo? Jesus é Yeshua, Jeová salva. Certo? Esse é o nome de Jesus, mas Elisha é Elohim, que é Deus, o Criador, salva. E Elias é meu Deus é Yahvé. Amém? Mas aqui, Deus é mostrado como um Deus que salva. E é por isso que todos os milagres, exceto um, os milagres de Eliseu, são todos milagres da graça. Vamos ver a história em 2 Reis, capítulo 8. E falou Eliseu àquela mulher cujo filho ele ressuscitara, dizendo: levanta-te, vai, tu e a tua família, e peregrina onde puderes peregrinar, porque o Senhor chamou a fome. Como agora mesmo, estamos no meio de uma fome. Ok? Tem muitos problemas financeiros acontecendo no mundo inteiro, muita instabilidade financeira. Eu estava dirigindo e eu falei para vocês que eu estava dirigindo o meu carro e ouvi o noticiário que falava, eu vou falar para vocês sobre a crise que está acontecendo no mercado financeiro. Cristo. Não nos preocupamos, amém? Eu entendi a palavra Cristo. E se você não entendeu, era a crise que ele falou. Mas sabe, para um ouvido ungido, eu ouvi Cristo. E se eu ouvi crise, não se preocupe, é Cristo. Amém? Cristo está contigo, glória a Deus. E Eliseu disse, peregrina por onde puderes. Ele falou, a mulher cujo filho ele ressuscitara. Você se lembra? Aquela mulher que construiu um lugar para o profeta, ela disse para o marido, esse homem passa aqui, ele é um homem de Deus. Que tal fazemos um quarto para ele? E eles fizeram assim, certo? Fizeram um quarto para ele. E, olha, descobriram aquele quarto de Eliseu agora, em Israel. E eu tirei uma foto deitado na sua cama. Ok, não era sua cama, mas o lugar onde sua cama estava. Parece com a cama, não é? Lawrence estava comigo. Lawrence está dizendo que sim. Ok. Nós fomos lá com os nossos pastores e descobriram recentemente. Uma descoberta recente quando nós fomos lá. Tinham descoberto, mas tiveram que cobrir de novo por causa da poluição e, sabe, os pássaros podem fazer buracos naquilo, então cobriram. Mas eles abriram e me convidaram para que eu pudesse entrar no seu quarto. Glória a Deus! E eu senti a unção. Aleluia! Se Eliseu pediu para Elias a porção dobrada, eu orei ali também e disse, Senhor, me dá a porção dobrada. Amém? Aleluia! Olha, aquela mulher não tinha filho. E o marido já estava velho naquela época. Então Geazi, o servo de Eliseu, disse, sabe por que Eliseu havia dito, essa mulher cuida de nós, nos dando um lugar para ficar, nos dando comida, o que devemos fazer por ela? Geazi falou, olha, ela não tem filhos. E Eliseu a chamou, ela ficou à porta. Neste tempo, o ano que vem, você vai ter um filho. Amém? Recentemente, uma irmã trouxe um bebê e o testemunho dela foi que este é o bebê que você falou, que neste tempo, ano que vem, você vai ter um filho. Eles não podiam ter filhos, certo? E eu falei aquilo, as mesmas palavras que Eliseu falou para aquela mulher, neste tempo, ano que vem, você vai ter um bebê. E aconteceu, no ano seguinte, ela teve um bebê e o menino cresceu e foi para o campo com o pai. E no campo ele teve um problema, a Bíblia não diz qual o problema. Ele sentiu dor de cabeça e caiu. E a mãe o pegou no seu colo e ele morreu.
E você sabe que Deus usou Eliseu para ressuscitar o menino. Essa foi a história. Vamos continuar. Essa mulher, cujo filho ele ressuscitara, dizendo: levanta-te, vai, tu e tua família, e peregrina onde puderes peregrinar, porque o Senhor chamou a fome, a qual também virá à terra por 7 anos. Por quantos anos? 7. Você já viu esses ciclos de fome? E também ciclos de abundância? Mas o que é isso, pastor Prince? Vou falar depois. E levantou-se a mulher e fez conforme a palavra do homem de Deus, porque foi ela com a sua família e peregrinou na terra dos filisteus 7 anos. E vamos continuar. E sucedeu que ao fim dos 7 anos, a mulher voltou. Olha, já tinha acabado a fome. A mulher voltou da terra dos filisteus e saiu a clamar ao rei pela sua casa e pelas suas terras. Por quê? Porque tinham invadido a sua terra. Ela tinha ido embora, deixou a terra, e as pessoas invadiram. E tomaram a sua casa e a sua terra. A mulher voltou da terra dos filisteus e saiu a clamar ao rei pela sua casa e pelas suas terras. Ora, o rei falava a Geazi, servo do homem de Deus. Naquela mesma hora, o rei estava falando com o servo de Eliseu. O rei falava com o servo de Eliseu, Geazi: conta-me, peço-te, todas as grandes obras que Eliseu tem feito. E Eliseu já tinha feito muitas grandes obras. Mas quando chegou na parte quando Eliseu ressuscitou o filho daquela mulher dos mortos, o que aconteceu? Olha aqui. E sucedeu que, contando ele ao rei como ressuscitara a um morto, como Eliseu tinha ressuscitado um morto, eis que a mulher, cujo filho ressuscitara, clamou ao rei. Isso me faz lembrar de uma igreja que eu conheço, cujo tema neste ano é... Não Kairós. Tem que falar tudo. O ano Kairós, do lugar certo, a hora certa. E vamos ver na palavra de Deus, que Deus deu para mim, para falar para vocês, que tem restauração vindo. Porque na hora certa, no lugar certo, olha o que acontece. E sucedeu que, contando ele ao rei como ressuscitara um morto, eis que a mulher, cujo filho ele ressuscitara, clamou ao rei pela sua casa e pelas suas terras. Então disse Geazi: ó rei, meu senhor, esta é a mulher, e este o seu filho, a quem Eliseu ressuscitou. Então, olha, agora é o tempo aceitável, o momento Kairós, Dectós para aquela mulher. Ok? E o rei perguntou à mulher, e ela lhe contou. Então o rei lhe deu um oficial, dizendo: faz-lhe restituir tudo quanto era seu, e todas as rendas das terras, desde o dia em que deixou a terra até agora. Não, você não entendeu. Antes de você adorar, escute o que ele deu. Não só a restauração de tudo que ela tinha perdido, mas muito mais. Faz-lhe restituir tudo quanto era seu e todas as rendas das terras, desde o dia em que deixou a terra até agora. Todo lucro que alguém teve com aquela terra, ela tem que receber. Restaurar a casa, restaurar a terra já seria uma boa restituição. Mas todas as rendas, desde o dia em que deixou a terra 7 anos, 7 anos de lucros, ela recebeu. Então, é Deus dizendo, quando Ele restaura, e nós já temos falado sobre isso, sabe se já me ouviu? Você sabe que Deus sempre restaura muito mais. Você perdeu uma pessoa amada, você perdeu um item, você perdeu dinheiro, você perdeu um relacionamento e você perdeu, seja o que for, aquela sensação de estar perto de Deus, especialmente, e você tem desejado por muito tempo isso. Eu me lembro quando eu era jovem, eu adorava ao Senhor, eu me sentia perto de Deus, mas agora eu não sei por que eu não sinto. E tudo isso, escute bem, especialmente essa parte da sua vida, Deus vai restaurar com muito mais, para você não olhar para o seu tempo de jovem. Certo? Porque tem um verso na Bíblia, em Eclesiastes, que diz que aqueles que falam que os melhores dias ficaram para trás não são sábios. Tem este verso. Em Eclesiastes, aqueles que dizem que os melhores dias ficaram para trás,
não são sábios. E eu também sou culpado disso às vezes, porque olho para trás e fico pensando naqueles anos, naqueles momentos, e olha, fico pensando sobre muitas coisas do passado, e penso nos avivamentos do passado, nos homens de Deus do passado. E olha, Deus falou comigo, Ele deu este verso para mim. Não para você, porque você está sempre no presente, olhando para frente. Sabe, mas para mim, ok? Então, olha, Deus me repreendeu dizendo, dizer que os dias passados foram melhores não é sabedoria. Amém? Abra os seus olhos para o que Deus está fazendo hoje. Certo? Ele não perdeu a fórmula de fazer maná. Ele pode prover para você todo dia. Ele não esqueceu como abrir um caminho onde não tem caminho. E 3 milhões de pessoas passaram em terra seca. Ele não se esqueceu como trazer carne para todos comerem todo santo dia. Ele não se esqueceu de ter compaixão. De ter compaixão. Davi mesmo disse, o Senhor se esqueceu de ter compaixão? Amém. O homem faz assim, natureza humana. Não. Ele é o mesmo ontem, hoje e para sempre. E no meio da fome, Ele quer que você saiba que não somente vai prover, mas vai restituir muito mais. Até sobejar. Aquela mulher foi restaurada, mas com 120%. E a razão por que falamos 120% é por causa do ensinamento daquelas 5 ofertas. No livro de Levítico, a primeira é o holocausto, depois temos a oferta de alimento de grãos, depois temos a oferta pacífica e depois temos a oferta pelo pecado e a oferta pela transgressão, ou em outra versão, a oferta pela culpa. Ok? E nessa oferta pela culpa, se roubasse de alguém, ou seja, o pecado era ter roubado de alguém, e mais tarde a pessoa era convencida do pecado, e a pessoa queria consertar com Deus, no Antigo Testamento, tinha que levar um carneiro. E o carneiro era a figura do quê? De Jesus, ok? Um cordeiro macho, um carneiro. Uma figura de Jesus, e ele o levava ao sacerdote, certo? Mas, se ele tivesse roubado de alguém, ok? Não levava só o carneiro para pagar pelo seu pecado, certo? Ele tinha que recompensar, ele tinha que dar a restauração, a restituição, e é isso que acontece nas cortes, que tem os princípios judeus cristãos e compõem, o fundamento de muitas leis, nas nações civilizadas do mundo, e tudo baseado em Levítico. As morais baseadas nos 10 mandamentos. Certo? Amém? É lógico. A verdadeira moral está no coração. Isso é baseado na graça. Amém? Mas isso governa o mundo exteriormente. Isso governa o mundo. E se o mundo realizar isso, mesmo exteriormente, certo? Vai prosperar. Amém? E aqui temos esses princípios. Agora olha bem isso. Vamos em Levítico 6. Será, pois, que como pecou e tornou-se culpado, restituirá o que roubou, o que reteve violentamente, ou o depósito que lhe foi dado em guarda, ou perdido o que achou? Olha, devemos sempre perguntar por que Deus escreveu isso para nós? Para preencher espaço e a Bíblia ficar grossa? Não. Toda a Escritura é inspirada. Fala conosco hoje, sim. Se tivermos ouvido para ouvir, olhos para ver. Então está falando conosco que pecamos, estou certo? Porque todos pecamos. E olha, diz aqui, ou tudo aquilo sobre o que jurou falsamente, cobre todo o pecado. E continua dizendo, e o restituirá como? O restituirá no seu todo, e ainda sobre isso acrescentará o quinto. Olha, o quinto de uma coisa é o quê? O quinto é o quê? 20%. Então o todo é 100%, tem que restaurar 100%, e depois acrescenta 20% para restituição. E isto é baseado na legalidade lá fora. Por isso, se alguém comete um erro e tem que recompensar, tem que compensar não só a quantia perdida. A pessoa tem que pagar o quê? O prejuízo. Por prejuízo, certo? Amém? Não processe todo mundo, ok? Vou processar minha esposa, pastor. Ok, tudo bem. Ah, pastor Prince, ninguém faz isso. Ok. E o restituirá no seu todo, e ainda sobre isso acrescentará o quinto, aquele de quem é o dará no dia da sua expiação. Próximo verso. E a sua expiação trará ao Senhor um carneiro sem defeito. Está falando de Jesus. E é lógico, os pecados são perdoados pelo sangue de Jesus. Quer dizer que hoje você tem que fazer restituição? É difícil. Às vezes, para quem você tem que restaurar, já morreu. Ou aquele comércio nem existe mais. Ok? E olha, como aquele ladrão na cruz, na verdade ele era um ladrão,
Ele falou para Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Lembra disso? Ele foi salvo? O que Jesus falou: hoje estarás comigo no paraíso. Jesus não falou: sabe o que a Bíblia diz? Você tem que restaurar tudo. Certo? Não falou para ele descer e fazer restituição de 120%. E o ladrão falaria: eu queria ir, mas eu estou grudado. Então, lembre-se disso, ok? Mas por que foi escrito? De certa forma, Deus esconde figuras do seu filho. Sabe quem faz a restauração hoje? Jesus. Jesus. Mas, pastor Prince, Jesus não pecou. Está certo? Ele não pecou, mas tomou o lugar da pessoa como se ele tivesse pecado. Este é você e eu. Lá na cruz, Deus fez com que ele que não conheceu o pecado, o mais recente verso que meu filho decorou. E eu perguntei para ele, 2 Coríntios 5:21, e ele disse: o que não conheceu o pecado se tornou pecado por nós, para que fôssemos feitos a justiça de Deus nele. Não importa se ele está sendo um papagaio, um dia aquele verso vai falar com ele. Só coloque lá, amém? Amém? É bom memorizar isso. Deus fez Jesus, que não conheceu o pecado, se tornar pecado por nós, para que fôssemos feitos a justiça de Deus nele. Ele tomou o nosso lugar. Ele tomou o lugar como se fosse a pessoa mentirosa, que tirou dinheiro, que roubou, jurou falsamente, seja o que for, a parte do pecador, e eu tomo o lugar como se eu fosse o homem mais perfeito, como Jesus, imaculado, perfeito. Certo? A troca divina aconteceu. E quem é aquele que é responsável pelos meus pecados? Jesus. Portanto, o culpado desses pecados deve fazer também a restituição. Estou certo? Então tem um verso na Bíblia que fala assim no Salmo 69 o seguinte: aqueles que me odeiam sem causa. É um salmo messiânico, eu vou te mostrar. Aqueles que me odeiam sem causa, certo? Olha, é um verso longo, mas termina dizendo: então restituí o que não furtei. Por que eu digo que é um verso messiânico? Pastor Prince, como você fala? Que foi Jesus que falou: restituí o que não furtei. Ele não furtou, mas restitui? Entendeu? Então vem a pergunta: por que você fala que isso fala de Jesus? Talvez Davi falou de si mesmo? Certo? Boa pergunta, por isso falei a primeira parte. Aqueles que me odeiam sem causa, essa parte. E eu te falei que é um salmo messiânico. Por quê? Porque Jesus, escute, porque Jesus citou este verso no cenáculo. Falando de si mesmo. No cenáculo disse: eles vão perseguir alguns de vocês, vão matar vocês, vão te odiar, certo? Porque me odeiam, eles me odeiam. Foi isso que ele falou no cenáculo em João 15. É Jesus falando, mas é para que se cumpra a palavra que está escrita na sua lei. Odiaram-me sem causa. Citou o quê? O Salmo 69. E esse verso termina dizendo: restituí o que não furtei. Entendeu? Ou seja, Jesus se tornou aquele na cruz que tem que restituir para você o que você perdeu. E não só aquilo que você perdeu. Na mentalidade dos seres humanos, certo? O homem, hoje, não pode ir além, sabe, da restituição em termos de restaurar alguma coisa. Como, por exemplo, restaurar um sofá, certo? Você vai restaurar... Ninguém restaura a televisão, só compra uma nova. Restaurar partes do carro. E tudo que você restaura, você conserta, geralmente não fica tão bom quanto o original. Estou certo? Então é melhor comprar um novo às vezes. Não é isso? Porque você sabe que vai quebrar de novo. Mas quando Deus restaura, quando Deus repara, é sempre maior em qualidade e quantidade. Davi perdeu um filho, certo? E o próximo filho da mesma mulher, Batseba, teve qualidade 7 vezes melhor. Salomão. Amém? De todos, Deus o escolheu para ser o novo rei. Se perdeu uma pessoa amada, certo? Perdeu o marido, não quer dizer que Deus vai te dar 7 maridos. Que seja assim, pastor Prince. Não, você não vai nem aguentar. Certo? Mas Deus vai te dar um marido 7 vezes melhor. Amém? Depois que ele joga, ele tira a sua camisa, tem um tanquinho. Ok, 7 tiras. 7 tiras. Amém? Amém? Como eu, depois do jogo, e eu tiro a minha camisa, sabe? Meu filho aprendeu a falar: é um tanquinho. Continue falando isso, filho. Continue profetizando, glória a Deus. Toda vez o Justin fala isso comigo. Ele diz: é um tanquinho. E amo ouvir isso. Amém? Pastor, ele está falando uma mentira. Não. A Bíblia diz
que chamamos aquilo que não é como se já fosse. É a natureza de Deus. Deus viu as trevas, ele não disse trevas, disse luz. Amém? Está profetizando. Amém? E está acontecendo, sabe? É sério. Está acontecendo. Amém? Jogo água sem querer e sai por 4 caminhos. Está com ciúme? Tudo bem. Você tem que malhar muito. O meu é pela graça. Olha, ele citou aqui o Salmo 69. Então Jesus restitui o que não furtou. Você entendeu isso? Escute. A cruz mesmo. Ela trouxe de volta. Vamos ver Salmo 5. Vamos para Salmos, quer dizer, Romanos 5. Mas Deus prova, já lemos isso, logo muito mais agora, tendo sido justificados pelo seu sangue. A igreja nem tocou no muito mais agora. A igreja ainda nem tocou no muito mais. Aquela mulher recebeu não só sua casa e as terras. Talvez você receba a sua casa depois de 7 anos que a pessoa ficou lá. Que tipo de qualidade vai estar? Certo? Mas agora ela tem o dinheiro de 7 anos de rendas para fazer todo tipo de reparação que ela precisa. Com muito sobrando. Amém? Ah, você não ama a Deus? Olha, aqui você vai ver 5 vezes em um capítulo, Romanos 5. Romanos 5. Número da graça. Romanos 5. 5 vezes é mencionado muito mais, muito mais, muito mais, muito mais, muito mais. O que Jesus fez é muito mais. E a igreja nem tocou nisso ainda. Olha aqui. Logo muito mais agora, tendo sido justificados pelo seu sangue. Você foi justificado pelo seu sangue? Diga amém. Bem, se você foi, escute, muito mais, seremos por ele salvos da ira. Isso te mostra claramente que não vamos passar pela tribulação. Porque esses 7 anos são conhecidos como o dia da ira de Deus. Viu? Por isso o arrebatamento tem que ser antes da tribulação. Gostou disso? Boas novas. Essa é a bem-aventurada esperança. Falar que vamos passar por aquilo? Que esperança é isso? Amém? Mas dizer que não vamos passar por aquilo, então é bem-aventurada esperança. Amém? Mas vamos ver o princípio das dores. Mas só vamos ver o princípio. Imagine a coisa real. O que vai acontecer nessa terra? Vai ser terrível. E a Bíblia diz que a tribulação vai ser tanta que nunca aconteceu nada igual desde o princípio do mundo. Não queira estar aqui. Por isso a Bíblia diz que Jesus, no final dos 7 anos, vai voltar e vai voltar com seus santos. Estaremos lá. Glória a Deus. Amém? Então, aqui diz que nós seremos salvos muito mais agora, salvos da ira. Porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho, muito mais, tendo sido já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E escute isso. Olha, nós somos salvos. Este verso diz que tendo sido reconciliados. Certo? Quer dizer o quê? Tendo sido reconciliados, fomos salvos. Então, o próximo salvo não quer dizer de salvação, que recebemos quando experimentamos o novo nascimento, salvos da destruição e condenação eternas. Amém? Já fomos salvos, certo? Não fala disso. Fala do quê? Salvo pela sua vida, muito mais agora, sendo reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Isso é extra agora, então quer dizer que todo dia a sua vida está fluindo em nós. É te salvar dos hábitos ruins, é te salvar também dos maus comportamentos, é salvar você até mesmo no seu corpo e a sua mente, te salvar da depressão e também do sentimento de abandono e rejeição, te salvar de tudo isso, provando o seu amor para com você todo dia. Ele quer que você saiba que você é amado. Amém? E também para o corpo. Te salva nisso também, você deve crer que a sua vida te salva o corpo. E você diz, sabe de uma coisa? Nós falamos para os nossos amigos, é sempre assim, sabe? Ou se esquece e diz, eu estou ficando... O quê? Viu? Você fala. E a Bíblia diz, Deus age dessa maneira, ele chama aquilo que não é, não existe ainda, como se já fosse, já existisse. E aquilo se faz.
Já percebeu que Jesus nunca confessou a uma situação presente? Certo? Até que os discípulos ficaram perguntando e ele disse: Lázaro está dormindo, eu vou acordá-lo. E ele já tinha morrido. E um deles disse: se está dormindo, vai ficar bem. Com preguiça de ir para lá. E Jesus falou: Lázaro morreu. Certo? Jesus falou para o homem com a mão mirrada. Aquela mão não funcionava. E a mão direita, Lucas, que era um médico, disse que era a mão direita. E Jesus falou: estenda a tua mão. Você não fala para uma pessoa de mão mirrada estender a mão. A não ser que esteja chamando o que não é, presente, como se já fosse. E aquilo será no futuro. Amém? Jesus falou para um homem aleijado dos pés por 38 anos: levanta-te sobre os teus pés. E ele levantou. Você não vê isso a não ser que vê as coisas que ninguém vê. Você vê a provisão para ele, você vê o reino de Deus vindo, você vê a provisão ao seu redor, você vê saúde, a paz shalom sobre ele. E aí você fala: amém? O reino de Deus já está conosco aqui. No Espírito temos, e o que estamos fazendo quando falamos não é criar alguma coisa que não existe, mas é trazer aquilo que já existe na dimensão do Espírito para o físico, para o material. Você entendeu isso? Quando você sabe disso, você não pode nem ficar sozinho, porque por onde você for, você vai ver anjos com você. Certo? Não fale com eles, mas com Jesus. Certo? Você fala com eles e eles vão então embora. Mas fale com Jesus. E você vai ver Jesus com você, o melhor de tudo. Você vê a provisão no meio do natural tendo falta. Eles deram para Jesus 5 pães e 2 peixes. Isso vai ficar bom agora. Deram para ele 5 pães e 2 peixes. Quantos pães tens aí? Só 5 pães e 2 peixes. Para alimentar 5.000 pessoas, mais mulheres e crianças, talvez 10.000. Ok? Ele perguntou: quantos pães tem? 5 pães e 2 peixes. Ah, só isso. Só isso. Daríamos essa resposta. Certo? Outra resposta de um outro país. Quem você acha que eu sou? Você acha que eu sou um bobo? Eu sou o chefe, sabia? Ok. Talvez aqui a resposta de Singapura. Amém? Olha, ele pegou os 5 pães, e se você ler no grego, vai falar de 2 peixinhos. Está no diminutivo, 2 peixinhos, como sardinhas, certo? 2 peixinhos. Ele levantou, e o que fez? Deu graças a Deus por aquilo. E o pouco se tornou em muito. E mais tarde, quando o Espírito Santo falou sobre esse evento com Jesus, multiplicando os pães e peixes, o Espírito Santo falou assim: depois que o Senhor deu graças, você tem que dar graças, mas você continua murmurando sobre aquela dor que você tem, em vez de dar graças a Deus pelo resto, a saúde que você tem. Quem sabe vai se multiplicar para cobrir e acabar com aquela dor. Dê graças pelo que tem e vai se multiplicar. O Senhor não te pede por aquilo que você não tem. E o que é isso? Para muitos, um deles disse. Para Jesus, o que é isso? Em outro evangelho, o que é isso para muitos? Aos olhos deles, pequeno, e eu te disse que Deus usa as coisas pequenas, as coisas fracas e insignificantes. Eu me qualifico! Amém. Você entendeu isso? Meu Deus, o tempo voa e eu já tenho que terminar. Glória a Deus. Ok, vamos terminar. Escute. Deus não pede aquilo que você não tem, Ele pede o que você tem. Certo? Para Moisés, que era gago e estava pastoreando ovelhas na parte de trás de uma montanha, no Monte Sinai, e ele viu a sarça ardente. E Deus falou com ele pela primeira vez, e ele caiu, e estava trêmulo. E ele disse: eu não posso falar. Sabe, Senhor, eu sou um gago, eu não sou eloquente. E Deus diz: o que tens na mão? Deus nunca pede aquilo que você não tem. E você despreza as coisas pequenas que tem. Na minha casa só tem, sabe, só. E Deus diz: o que você tem? O que tem na sua mão? Uma vara. Escute, com esta vara, libertou e guiou 3 milhões de pessoas por 40 anos no deserto. Porque quando Deus pega aquilo que você dá para Ele, até as pequenas coisas, Deus coloca o seu espírito e poder naquilo. Uma mulher cujo marido tinha morrido e aquele homem devia muito dinheiro e os credores vinham levar os seus filhos como escravo porque o marido tinha aquela dívida do empréstimo e os credores estavam vindo. Ok?
Então ela foi até Eliseu e Eliseu faz o milagre da graça. E o que Eliseu falou para ela? O que ele disse? O que tu tens na tua casa? Não era óbvio que agora eles estavam na absoluta pobreza, não tinham nada e nós sempre falamos, eu não tenho nada, mas eles tinham algo. Eu ia descer, mas falaram para mim para não descer. Você fica menor, pastor. Não, eles não querem que eu caia, ok? Mas eles não sabem que eu posso ver tudo muito bem. Vou lá e depois eu volto. Mas eu nunca caio. Certo? Porque às vezes eu tenho problema em caminhar, certo? Essa é a minha fraqueza. E na minha fraqueza o seu poder se aperfeiçoa, amém? Então não se preocupe com o meu problema. Vamos ao assunto. Não me distraia, eu já estou terminando, é culpa sua. Ok, escute. Ele disse, o que tens na tua casa? Ela disse, eu tenho um frasco bem pequeno de óleo. Ok, toma emprestado vasos. Pega vasos emprestados. Vasos vazios. Certo? Não é difícil achar. Ok, esquece. Se você não entendeu, não entendeu. Encontre vasos vazios e faça muito barulho. Ok, pega vasos emprestados, certo? Leva para casa e comece a derramar. E de novo, chamando aquilo que não é. Você não pega um frasco bem pequenininho de óleo e depois começa a derramar. Quanto mais derramava, mais derramava, mais derramava, mais derramava, mais derramava, mais derramava. Quanto mais Jesus pegava pedaços de pão para dar aos discípulos, mais era então dado. E continuava dando até o povo dizer, basta! E depois 12 cestos cheios sobejaram. Amém? E logo depois disso então, a mulher disse, me traz mais um vaso vazio. Não tem mais. Acabaram todos os vasos. Então o óleo parou. O óleo não parou porque a provisão do céu não bastava. O óleo parou porque o limitaram. Limitaram a provisão. A limitação é sempre do nosso lado. O lado de Deus não tem limite. Como o salmista disse, limitaram o santo de Israel. E depois, Eliseu disse, vende tudo isso, esses vasos cheios de óleo, pague a dívida e escute, não só pague a dívida, mas viva do resto. 120%. Viu isso? Essa mulher que nós lemos, restaura sua casa para ela. E as terras. E toda a renda, todo o lucro, todo o benefício, desde que ela foi embora. Até agora. 7 anos. Você entendeu isso? Ele nunca pede para você o que você não tem. Mas sempre, o que tens? Só tenho isso, sabe? Mostra que desprezamos as coisas pequenas e não sabemos que Deus pode usar. Como eu falei a última vez, ele disse, eu vou te usar para falar com muitos. Eu disse, não, Senhor. Fiquei com dó dele, tive pena do Senhor. Eu disse, Senhor, eu sou um gago, eu gaguejo. E ele disse, eu vou usar isso. E eu disse, Senhor, eu entrego isso a ti. Se podes usar isso, eu entrego a ti. Por isso eu sempre me lembro que eu tenho uma ligação com Jacó nessa área. Eu sei quem eu era. Amém? E não quer dizer que hoje eu dependo das minhas habilidades ou algo assim. Quem sou eu? Antes de subir para pregar, eu digo ao Senhor, certo? Me dê a palavra rema, tem que ser rema. Eu oro por todos vocês. Certo? Até para orar no Espírito e tudo mais. Eu não sei até o último momento. Ok? Eu não sei. E ele me deixa assim para que eu dependa dele. Porque às vezes o meu preparo é a minha força. E ele nem sempre quer isso. E às vezes Deus faz assim. Espero que você entenda os caminhos de Deus. Não são como os caminhos do homem. E eu oro para que isso te dê a certeza de tudo que você perdeu nesse ano Kairos, do momento certo e o lugar certo, tudo seja restaurado. E não só seja restaurado o que você perdeu, como se fosse um reparo como o homem faz, mas do jeito de Deus. Digno da sua glória, digno da sua onipotência. Amém? Quando Deus faz, não é como o homem. Amém? Vai ser grande. Aleluia. Mas não espere a maneira do homem. Amém? Espere, às vezes, que vai vir de lugares que você menos espera. Você está viajando ou participa de uma reunião
E no caminho você encontra alguém e acontece que aquela mulher veio, como o rei falou para Geazi, me conta mais, me conta o que Eliseu fez. Ele deve ter falado muitas coisas para o rei sobre Eliseu. E falando da ressurreição do filho, esta é a mulher. Isso vai acontecer com você. E é por isso que quando isso acontecer, nós temos o tema do ano. Deus deu o tema do ano no começo do ano para que, quando acontecer, você saiba que é Deus. Sem o tema do ano, você poderia falar, isso tudo foi sorte, sabe? É horrível falar isso. Ok? Sorte. Amigo, Deus está contigo. Ele vai prover para você. Eu nem te mostrei Romanos 5, o que você já sabe, que diz no verso 17, tem 5 muito mais, e diz o quê? Porque se pelo pecado de um homem, pela ofensa de Adão, certo? Muitos morreram, a morte reinou. Certo? E ali diz, muito mais, aqueles, todos vocês, que receberam o quê? A abundância da graça e o dom da justiça, vai o quê? Reinar em vida. Este é o muito mais, que não é pregado. Alegres com a salvação, alegres com a reconciliação, em vez de pensar no muito mais, seremos salvos da ira. Futuro? Amém! Tendo essa certeza e por falta disso, as pessoas ficam deprimidas, com medo e tudo mais, sabe, por causa de doutrinas loucas por aí. Amém? Ou aqui nesta área, em vez de reinar em vida, Deus quer que eu fique esperando a volta de Jesus, então eu vou continuar sobrevivendo. Não, amigo, reinar em vida é reinar em vida! Não embaixo, mas em vida! O que um rei faz? Ele reina. Quando você fala, tem poder. E acontece muito mais com quem recebe. A abundância da graça, os gêmeos. Certo? A abundância da graça e o dom da justiça. E é por isso que eu prego sobre esses dois tanto. Por quê? Eu quero que você reine em vida. E você vai, em nome do Senhor Jesus. Mas lembre-se sempre, é por causa do que Jesus fez. E toda a igreja diga, amém. Cobre a sua cabeça, feche os seus olhos aqui neste lugar. Glória ao nome de Jesus. Pai, eu te agradeço pelo teu povo precioso. Mas talvez alguém está assistindo agora, ou alguém veio que nunca aceitou a Jesus. Eu oro, Pai, para que tu toques no seu coração, para que responda. E creia, Senhor, que foi o Senhor quem a trouxe aqui. Foi o Senhor que tocou no seu coração. Se você quer isso, amigo, faça essa oração comigo agora. E Jesus Cristo vai entrar na sua vida. Jesus Cristo, Filho de Deus, que morreu lá na cruz, vai entrar pessoalmente na sua vida. E você vai nascer de novo. E todo muito mais vai acontecer na sua vida. Amém? Jesus disse, eu vim para que tenhais vida e tenhais com abundância. E se você quer isso, amigo, ore comigo agora. Diga, Pai Celestial, eu creio que o teu Filho, Jesus Cristo, é o Filho de Deus que morreu na cruz pelos meus pecados e se tornou culpado pelos meus pecados. E te agradeço porque o ressuscitaste dos mortos e ele está vivo para ser meu bom pastor. Eu o confesso agora, Jesus Cristo é o meu Senhor e meu Salvador. Eu te agradeço, Pai. Os meus pecados agora foram perdoados. Eu agora sou filho de Deus. Grandemente abençoado. Altamente favorecido por Deus. E profundamente amado. Em nome de Jesus. Amém. Fique em pé. Glória a Deus. Olha, você já é salvo. Alguns dizem, parece que é muito fácil e eles fazem assim por causa da mentalidade humana e tentam falar que ser salvo é um processo. Não é. De uma vez só você é salvo. E salvo para sempre. Glória a Deus. Amém? Glória a Deus. A oração é uma expressão da nossa fraqueza. Certo? Por isso, quanto mais sabe que é fraco, mais você vai orar. Que nesta semana não desprezemos nada, confiando no Senhor que vai nos colocar no lugar certo, na hora certa. Vamos pedir para Deus momentos dectos kairos. Pai, em nome de Jesus, eu oro por todos aqueles que vão enfrentar agora essa nova semana, que é desconhecida. Desconhecida para nós, mas bem conhecida por Ti. Pai, oramos em nome de Jesus para que o Senhor vá adiante de nós, endireitando os caminhos tortuosos. Proteja-nos de perigos invisíveis. Proteja-nos, Senhor, e também os nossos amados de males invisíveis
E Pai, que nós, Senhor, porque é invisível e o Senhor foi na frente já nos protegendo, e talvez nem sabemos, Senhor, que o inimigo tem preparado algo contra nós, mas que o Senhor nos protegeu. Guarde e nos dê um coração grato. Sempre, Senhor, um coração grato, para que de hoje em diante possamos dar graças por tudo que Tu és, especialmente por nos ter dado o Teu Filho Jesus Cristo. Damos graças, Senhor. Damos graças, Senhor. Dá-nos um coração grato. Em nome de Jesus. E toda a igreja diga: Deus te abençoe e nos vemos em breve.